A história original. Por exemplo, quando falamos das traduções bíblicas da história de Adão e Eva com as quais estamos acostumados, a IA trabalha nisso e tenta decompor a história em pronomes, substantivos, verbos ou o que quer que estejam usando. E se a história do Jardim do Éden que você sempre ouviu fosse apenas metade da verdade? Sem serpente, sem maçã, apenas seres radiantes de um reino de luz manipulando a humanidade desde o princípio. E os textos que revelavam isso enterrados, proibidos. Mas agora a inteligência artificial começou a decodificar o que nunca deveria ter sido lido. Ao final deste vídeo, você entenderá por que algumas escrituras nunca foram permitidas em sua Bíblia. E parece que Joe Rogan também concorda com isso. Textos proibidos, escondidos da Bíblia. Há um motivo para que alguns livros nunca tenham sido permitidos ao lado de Gênesis e Apocalipse. Um motivo pelo qual certas escrituras foram trancadas em mosteiros, enterradas em desertos ou transmitidas em segredo, escritas em línguas que apenas um punhado de pessoas conseguia ler. E o livro de Adão e Eva, às vezes chamado de Conflito de Adão e Eva com Satanás, é um desses textos. Agora, ele não desapareceu por ser irrelevante, muito pelo contrário. Surgido inicialmente em gaélico, a antiga língua arrastada da Etiópia, este misterioso manuscrito provavelmente foi composto entre os séculos III e V depois de Cristo. Sobreviveu a séculos de obscuridade, copiado por monges cristãos e, eventualmente, traduzido para o latim, o savônico e o árabe. Contudo, apesar de sua clara ligação com a história do Gênesis, foi deixado de fora da Bíblia canônica. E essa decisão não foi acidental. Este livro não apenas reconta a história do Jardim do Éden, como a reformula completamente. Em vez de terminar com o exílio de Adão e Eva, este texto retoma a narrativa após a queda, descrevendo em detalhes elaborados, quase místicos, as provações e tormentos do casal, bem como seus confrontos diretos com estranhas entidades sobrenaturais. Não se trata apenas de teologia. É mito, horror, drama cósmico e, talvez, algo mais profundo. O que torna isso tão fascinante é como diferentes culturas preservaram versões distintas. Por exemplo, enquanto o mundo ocidental o ignorou em grande parte, os cristãos etíopes tratavam este livro como verdade espiritual. A Igreja Ortodoxa Etíope Tiwaho chegou a mantê-lo entre seus textos sagrados por gerações, sugerindo que ele carregava um significado mais profundo e aceito dentro do cristianismo africano do que na Europa. Diz-se que ele é guardado por sacerdotes da Igreja Etíope. Então, por que outras igrejas o abandonaram? Quando a igreja começou a padronizar as escrituras durante grandes encontros como o Concílio de Cartago em Language Not Registered for Generation DC, decidiu o que era divinamente inspirado e o que não era. Qualquer texto que apresentasse teologia ambígua, cronologias contraditórias ou misticismo excessivo foi excluído. Isso incluía escritos que retratavam Satanás não apenas como um tentador, mas como um inimigo cósmico ativo, envolvido em batalhas contínuas com Adão. O livro de Adão e Eva não se encaixava na narrativa polida que a igreja queria contar. Era cru demais, estranho demais, especulativo demais. Alguns estudiosos dizem que isso beirava a heresia. Outros acreditam que revelou verdades com as quais a igreja não estava preparada para lidar. E aqui está um fato curioso. Versões dessa história foram descobertas em antigas bibliotecas monásticas no Oriente Médio, na Armênia e até mesmo em manuscritos eslavos no leste europeu. Em cada uma delas, pequenas alterações refletem crenças locais, mas o mistério central permanece intacto. Esses não eram textos marginais. Eles foram preservados, copiados e compartilhados, apenas não com o público em geral. O que é ainda mais fascinante é que algumas das expressões no livro de Adão e Eva, como as referências à luz do reino superior e aos observadores do céu, espelham a terminologia usada em outros textos proibidos, como o livro de Enoque, ou até mesmo certos fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, o que sugere uma troca de ideias entre os primeiros escritores judaico-cristãos, apocalípticos e místicos. E então vem a cereja do bolo. Esses textos não descrevem Adão e Eva como figuras passivas. Eles os retratam como conscientes, angustiados e até mesmo rebeldes em alguns momentos. Eles clamam a Deus. Eles jejuam. Eles constroem altares. Eles lutam contra o mal. Esta narrativa não trata de simples punição. Trata-se de sobrevivência em um mundo corrompido. Em uma passagem arrepiante,
Adão é levado por Satanás ao topo de uma montanha e atirado de um penhasco. Em outra, Eva é enganada por um anjo das trevas disfarçado de luz radiante. Estas não são histórias para crianças, são cósmicas, aterrorizantes e profundamente simbólicas. E talvez seja por isso que o livro foi escondido. Não porque lhe faltasse valor, mas porque continha muito. Sem serpente, sem maçã, apenas seres do reino da luz. Esqueça tudo o que você pensava saber sobre o Jardim do Éden. Porque no livro de Adão e Eva, a infame serpente falante sequer existe. Não da forma como a maioria das pessoas imagina. Nestes textos esquecidos, o papel do tentador é algo muito mais estranho. Seres celestiais de um suposto reino da luz. Alguns até os chamam de seres brilhantes. Uma das diferenças mais sinistras nesta versão é como a tentação se desenrola. Em vez de uma serpente astuta enrolada em uma árvore, temos figuras radiantes, belas, brilhantes e autoritárias. Em diversos capítulos, esses seres aparecem a Adão e Eva na forma de anjos. Mas não são anjos de consolo. Eles mentem. Eles enganam. Eles enganam. Em uma cena, um ser de luz diz a Adão que Deus o abandonou, que o céu não tem lugar para uma criação falha. A linguagem usada não tem um tom maligno. É amorosa, persuasiva, quase divina. Mas as intenções são claramente sinistras. Esses não são os anjos da escola dominical. Eles são manipuladores, misteriosos e talvez até alienígenas. O termo reino luminoso aparece repetidamente em diferentes traduções. Nas versões etíopes, é descrito como um lugar de pura luz, muito acima da terra, onde residem seres de poder. Como você percebe essa força? É apenas energia ou você a antropomorfiza? Nem todos respondem a Deus. Alguns estudiosos acreditam que essa referência se alinha de forma assustadora com descrições em outros textos antigos, como o Livro dos Vigilantes de Enoque, ou até mesmo mitos mesopotâmicos envolvendo deuses que desceram dos céus para interagir com a humanidade. Poderia ser essa uma antiga alusão literária a algo mais, algo de outro mundo? Uma teoria particularmente bizarra, defendida por pesquisadores marginais, era a de que os seres do reino luminoso não eram meramente simbólicos, eram extraterrestres de fato. De acordo com essa visão, o livro de Adão e Eva trata menos do pecado e mais do primeiro contato da humanidade com seres sobrenaturais. É por isso que não há serpente, apenas entidades interferindo na vida do primeiro casal da Terra de maneiras que eles não compreendiam totalmente. Mesmo que se descarte essa teoria, as imagens são impressionantes. Em várias cenas, Adão e Eva são descritos como dominados por uma luz ofuscante, mudanças repentinas na atmosfera e sensações estranhas quando esses seres aparecem. Portanto, sabemos que ambos os fenômenos são reais. Só não sabemos a origem de tudo isso. E será que anjos e demônios realmente existem? É algo semelhante às descrições encontradas em antigos relatos de OVNIs ou em visões religiosas de diversas culturas. E o mais intrigante é o tom. Esses seres luminosos nunca afirmam explicitamente serem maus. Eles alegam oferecer conhecimento, poder e liberdade. Soa familiar? Isso porque espelha o mesmo tom usado pela serpente em Gênesis. Mas aqui, ela está envolta em vestes de luz em vez de escamas e sibilantes. Em outra versão da história, o próprio Satanás assume a forma de um anjo radiante e zomba de Adão por sua queda, rindo dele de uma nuvem acima. Esse ato de metamorfose e aparição como luz é algo que até mesmo o Novo Testamento menciona posteriormente. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso está em Language Not Registered for Generation, Coríntios. Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation. Esse versículo faz mais sentido depois de ler este livro. E a ideia de que a história do Éden não era apenas sobre desobediência, mas um teste cósmico mais profundo envolvendo poderes desconhecidos, muda tudo. A Terra sempre foi um campo de batalha? Adão e Eva foram os primeiros sujeitos de teste? Ou pior, será que eles nunca deveriam ter sucesso? São esses tipos de detalhes, essas reinterpretações profundamente perturbadoras, que fazem do livro de Adão e Eva um dos textos antigos mais controversos já descobertos. Uma ferramenta de análise visual acaba de ajudar a decifrar partes perdidas. Durante séculos, a história completa do livro de Adão e Eva permaneceu fragmentada, enterrada em pergaminhos danificados, traduções desbotadas,
ou espalhada por obscuras bibliotecas religiosas na Etiópia, Armênia e Europa Oriental. Mesmo as cópias que sobreviveram eram frequentemente incompletas, repletas de linhas faltantes, sintaxe corrompida e séculos de erros de escribas. Durante décadas, estudiosos tentaram desvendar o enigma, mas sempre faltava algo. Então, a inteligência artificial entrou em cena. Nos últimos anos, uma revolução silenciosa vem ocorrendo no mundo dos textos antigos. Equipes de instituições como a Universidade de Oxford, em colaboração com o DeepMind do Google, têm utilizado o aprendizado de máquina para ajudar a decodificar, restaurar e contextualizar documentos históricos há muito perdidos. A inteligência artificial que impulsiona o Ítaca é baseada em tecnologia de ponta desenvolvida aqui no DeepMind do Google. Uma de suas ferramentas mais inovadoras se chama Ítaca. E eu fui treinado para ler inscrições antigas danificadas ou fragmentadas e sugerir restaurações precisas, identificando até mesmo seus possíveis locais e datas de origem. Originalmente testado em inscrições gregas, o Ítaca surpreendeu os estudiosos ao começar a prever palavras e contextos faltantes com até Language Not Registered for Generation % de precisão, muito além de qualquer coisa já alcançada manualmente. As redes do Ítaca replicam parte do trabalho feito por historiadores, analisando o conteúdo de uma inscrição para preencher as palavras faltantes. Mas não parou por aí. Estudiosos começaram a treinar modelos semelhantes em línguas menos conhecidas, como o gaélico, o siríaco e o copta. As mesmas escritas em que o livro de Adão e Eva e textos apócrifos relacionados foram preservados. Como resultado, a IA começou a revitalizar textos há muito considerados irrecuperáveis. Uma descoberta notável ocorreu em Language Not Registered for Generation, quando um grupo de pesquisadores usou IA para remontar trechos da vida de Adão e Eva a partir de diferentes versões em manuscritos latinos e eslavos. Anteriormente, esses manuscritos não pareciam coincidir, mas a IA foi capaz de detectar padrões linguísticos e estruturas narrativas comuns que sugeriam que, na verdade, contavam a mesma história de maneiras diferentes. Ao alinhar essas variantes, os estudiosos puderam finalmente reconstruir passagens que estavam desaparecidas há quase Language Not Registered for Generation anos. Ainda mais impressionante, a IA não estava apenas decodificando letras. Ela estava identificando temas. Em alguns casos, percebeu mudanças teológicas e inconsistências que apontavam para alterações posteriores feitas por escribas da igreja. Por exemplo, em certas versões, Eva é retratada com mais autonomia, questionando mandamentos divinos e negociando com seres espirituais. Estudiosos anteriores acreditavam que essas passagens eram corrupções, mas a IA descobriu que essa representação era consistente em camadas mais antigas do texto, sugerindo que poderia ter sido omitida por autoridades religiosas posteriores. Outra descoberta auxiliada por IA envolveu as chamadas sequências de engano satânico, anteriormente consideradas diferentes. Eventos. A IA reconheceu uma estrutura em 3 manuscritos onde Satanás assume formas divinas radiantes para enganar Adão. Não uma única vez, mas repetidamente ao longo do tempo. Isso confirmou teorias de que o livro não era uma história de evento único, mas um ciclo de manipulação. Alguns pesquisadores até usaram IA para mapear a sequência de aparições sobrenaturais no livro de Adão e Eva, comparando-o com antigos mitos sumérios e escritos enoquianos. O que emergiu foi uma estranha teia de semelhanças. Quando o texto de uma inscrição é inserido, Ítaca fornece opções para quaisquer palavras faltantes, juntamente com probabilidades para cada palpite. Seres descendo em luz, oferecendo sabedoria proibida apenas para distorcer a realidade ao redor dos humanos que a aceitam. E aqui está o ponto crucial. A IA ajudou a detectar capítulos inteiros faltantes com base em lacunas temáticas e mudanças narrativas abruptas. Os modelos previram que certas seções-chave, talvez relacionadas à origem desses seres do reino luminoso ou à mecânica da geografia espiritual do Éden, haviam sido perdidas ou suprimidas. Em Language Not Registered for Generation, arqueólogos desenterraram um fragmento de manuscrito no norte da Etiópia que parecia corresponder a uma dessas lacunas previstas. Um momento em que Adão fala sobre ouvir várias vozes no jardim, algumas ordenando obediência, outras oferecendo a verdade. Essa revelação despertou o interesse de estudiosos bíblicos, porque agora a IA não está apenas nos ajudando a recuperar a história.
Ela está nos forçando a questionar quem teve o poder de moldar essa história em primeiro lugar. A mensagem não é sobre pecado, mas sobre vigilância. A história tradicional de Adão e Eva sempre se centrou em uma única ideia: o pecado. Eles quebraram a regra, comeram o fruto e o paraíso foi perdido. Simples. Mas o livro de Adão e Eva, especialmente em suas versões restauradas, conta uma história muito mais perturbadora. Não se trata de um único erro. Trata-se de observação constante, guerra psicológica e manipulação vinda de cima e do além. Nesta versão, Adão e Eva não são apenas expulsos do Éden. Eles são vigiados, não metaforicamente, mas literalmente. Eles falam de olhos no céu, de vozes que ecoam pelo deserto. Não se escondem por vergonha, mas da presença. Alguns estudiosos interpretam esses detalhes como metáforas para a culpa, mas outros veem algo diferente: vigilância. Na obra latina Vita Adae ad Avi, Eva descreve ter visões terríveis de seus descendentes sofrendo, morrendo e sendo escravizados. Mas as visões não vêm de Deus, e sim daquele que engana na luz. Em outras palavras, seu algoz não é uma serpente sombria, mas sim um espectador disfarçado de pureza. Alguém ou algo está manipulando tudo e a forçando a assistir. Essas cenas deram origem a teorias mirabolantes, algumas até sugerindo que o jardim era menos um paraíso e mais um experimento. Que Adão e Eva não foram expulsos por raiva, mas porque o teste havia terminado. Eles foram pressionados, vigiados, manipulados e, por fim, expulsos. Essa ideia é ainda mais reforçada pela frase recorrente em alguns manuscritos de GZ: aquele que observa o pó. Adão foi feito de pó, e o ser que o tenta se refere a observar sua forma desde antes de sua criação. Isso implica conhecimento prévio, planejamento e desígnio. Nesses textos, Satanás não surge apenas após a queda. Ele já está lá, à espreita, planejando. E os seres luminosos não estão reagindo à rebelião. Eles a estão iniciando. Repetidamente, Adão e Eva recebem a oferta da verdade, da liberdade e da visão, mas somente se abandonarem seu Criador. Isso não é tentação. É uma operação psicológica, um teste de resistência à lealdade sob pressão invisível. Ainda mais perturbador é o modo como a dor é utilizada. Adão e Eva são submetidos a longos jejuns, inanição, alucinações e até automutilação. Rituais que ecoam antigas cerimônias de iniciação, mas não são iniciados por Deus. Eles apenas esperam que Ele ainda esteja observando, pois a essa altura já não sabem quem está observando ou por quê. A vida de Adão e Eva também contém uma passagem controversa em que Adão fala com seu filho Sete e o adverte de que a terra não é o que parece. Ele afirma que existem aqueles que governam os ventos e observam as águas, e que não se deve falar em voz alta onde os observadores rondam. Alguns interpretam isso como um animismo primitivo, mas outros acreditam que reflete uma forma de paranoia espiritual ancestral, a crença de que até mesmo seus pensamentos estavam sendo monitorados. E isso nos leva talvez à ideia mais arrepiante: a noção de que a queda da humanidade não foi um crime, mas uma provocação. Que o Éden não era um paraíso, mas um ambiente controlado, projetado para observar o comportamento sob pressão. Alguns teóricos chegaram a relacionar isso às ideias gnósticas de que o Criador não era verdadeiramente benevolente, mas sim um demiurgo, um poder inferior que impunha limitações a seres espirituais como Adão e Eva. Nessa perspectiva, a serpente não causou a queda. Ela desencadeou o despertar. Essas interpretações podem parecer excêntricas, mas são fundamentadas em análises textuais concretas. Acadêmicos como André Orloff e Michael Stone escreveram extensivamente sobre os temas de vigilância na literatura apócrifa. E com a inteligência artificial restaurando cada vez mais conteúdo perdido, esses temas se tornam ainda mais claros. Talvez essa seja a verdadeira razão pela qual o livro de Adão e Eva foi ocultado. Não porque contradissesse a Bíblia, mas porque a decodificava. Por que foi deixado de fora da Bíblia? Essa pergunta intriga estudiosos há gerações. Se o livro de Adão e Eva foi tão amplamente preservado, copiado em vários idiomas e até mesmo referenciado em outros escritos cristãos primitivos, por que não foi incluído na Bíblia? A resposta reside em uma mistura de política, teologia, medo e algo mais profundo que a maioria jamais ousa abordar: a necessidade de controle. Para entender isso,
Precisamos voltar aos caóticos primeiros séculos do cristianismo. Naquela época, não existia uma única Bíblia. O cristianismo primitivo não era um movimento monolítico com um conjunto organizado de livros sagrados e crenças consensuais. Longe disso. Diferentes comunidades possuíam suas próprias coleções de textos sagrados, alguns com sobreposições, muitos completamente diferentes. Em Alexandria, circulavam pergaminhos que retratavam Deus como um arquiteto distante. Em Jerusalém, os textos enfatizavam a justiça divina. E nos desertos do Egito e da Etiópia, livros peculiares como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e o livro de Adão e Eva eram lidos com igual reverência. Foi somente no final do século IV que a Igreja decidiu que precisava de uma narrativa unificada. Isso significava escolher quais livros preservar e quais enterrar. O Concílio de Cartago, em Language Not Registered for Generation DKC, é frequentemente apontado como o momento em que o cânone bíblico moderno começou a se consolidar no Ocidente. Os líderes da Igreja debateram quais textos estavam alinhados com a doutrina, quais eram muito confusos e quais eram francamente perigosos. O livro de Adão e Eva não teve a menor chance. Por quê? Primeiro, sua mensagem era muito estranha. Não seguia a narrativa linear e clara que a Igreja queria ensinar. Criação, queda, punição, redenção. Em vez disso, a história se transformou em cenas surreais, seres cósmicos, tormento psicológico e ambiguidade espiritual. Adão e Eva não eram apenas pecadores. Eles foram vítimas de algo muito maior e mais confuso do que uma serpente e uma árvore. Em segundo lugar, o livro abordou temas que ecoavam a teologia gnóstica, um sistema de crenças que a Igreja primitiva se esforçou para erradicar. Os gnósticos ensinavam que o mundo material era uma prisão e que a salvação vinha através do conhecimento secreto, a gnosis, e não da obediência. O livro de Adão e Eva não se torna totalmente gnóstico, mas compartilha semelhanças notáveis, manipuladores celestiais, conhecimento oculto e a ideia de que o sofrimento de Adão e Eva tinha um propósito maior, possivelmente redentor. Ainda mais ameaçador, o livro apresenta uma visão não linear do tempo. Adão tem visões de gerações futuras. Ele vivencia ciclos temporais. Algumas versões sugerem que os eventos no Éden foram predestinados, um eco de crenças deterministas que desafiavam a doutrina da Igreja sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. Se a queda era inevitável, como a humanidade poderia ser culpada? Mas talvez o maior problema fosse este. O livro levantava questões sem oferecer respostas claras. Ele perguntava: quem são esses seres brilhantes? Por que estavam testando Adão? Por que Deus parece tão distante depois da queda? Por que há tanta dor no mundo se tudo o que eles fizeram foi uma escolha? Essas são perguntas perigosas para uma instituição que tenta ensinar a fé com clareza, não com confusão. A Igreja primitiva precisava de ordem. Este livro trouxe mistério, e o mistério é mais difícil de controlar. Há também outra camada, raramente discutida nos livros didáticos. O livro de Adão e Eva entrava em conflito com a imagem crescente de Satanás. Nos textos canônicos, Satanás está praticamente ausente até o Novo Testamento, onde aparece mais claramente como um tentador e inimigo de Cristo. Mas no livro de Adão e Eva, Satanás está em primeiro plano desde o início, travando uma guerra pessoal contra Adão por ciúmes de ter sido substituído. Essa caracterização inicial não correspondia à evolução teológica que a Igreja havia planejado, inclusive porque teria forçado uma reconsideração das origens de Satanás. E essa era uma porta que eles não estavam dispostos a abrir. Curiosamente, algumas tradições cristãs orientais nunca rejeitaram completamente o texto. No cristianismo etíope, o conflito de Adão e Eva com Satanás continuou a ser copiado e recitado, juntamente com os Salmos e o Evangelho. Seu cânone sempre foi maior e mais inclusivo do que o do cristianismo ocidental. Para eles, essas histórias não eram heresia, mas sim herança. Outro motivo para a exclusão pode ter sido simplesmente logístico. A enorme quantidade de versões, ao contrário dos evangelhos que foram eventualmente harmonizados em 4 relatos aceitos, fazia com que esse cânone padronizado incluísse os evangelhos hoje conhecidos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Adão e Eva existiu em múltiplos manuscritos extremamente diferentes, com acréscimos, remoções e adaptações culturais. A versão latina, a versão savoiariana, a versão etíope, todas contavam histórias ligeiramente diferentes. A Igreja não queria analisar tudo isso.
Queria certeza, consenso, padronização. E aqui está um paralelo moderno impressionante. Assim como a igreja primitiva filtrava textos para criar uma narrativa oficial, os ecossistemas de informação atuais fazem o mesmo. Selecionamos o que as pessoas veem. Suprimimos o que não se encaixa. O que é ocultado ou amplificado algoritmicamente não se baseia apenas na verdade. Baseia-se na coesão, simplicidade e controle. O livro de Adão e Eva foi vítima do mesmo filtro. Fascinante, mas inconveniente hoje em dia. É exatamente por isso que está sendo estudado novamente. Inteligência artificial, liberdade acadêmica e acesso global a bibliotecas digitais permitiram que pesquisadores revisitassem textos esquecidos com um novo olhar. O que antes era descartado como mito é agora reconhecido como um valioso artefato da imaginação e teologia humanas primitivas. Um fóssil espiritual que preserva não apenas uma história, mas uma mentalidade, um medo, uma esperança, uma pergunta. O Éden era um paraíso ou uma armadilha? A queda foi um fracasso ou o início de um despertar? E mais importante, se éramos observados naquela época, ainda somos observados agora? O livro de Adão e Eva não responde a essas perguntas, nem tenta. Em vez disso, sussurra, insinua, desafia você a olhar além das páginas imaculadas da Bíblia moderna e perguntar o que mais foi omitido. E, ainda mais perturbador, por quê? E se textos proibidos como esse existem, quantos outros ainda estão escondidos? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa história está longe de terminar. E se a verdade tivesse sido editada propositalmente?